Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma formação. E hoje, com uma outra configuração, nós estamos com a parceria com a Leste 1, né, Leste 2, Leste 3 e Mogi. Então, assim, é uma TPC diferente. Hoje também nós temos um palestrante que vai trazer uma fala que contempla todos as áreas do conhecimento e pensamos numa coisa diferente que poderíamos estar atendendo a todos os segmentos e com essa parceria maravilhosa que só tem a aumentar. Hoje nós temos aqui a Leste 1, Leste 2, 3 e Mogi, mas com certeza nas próximas nós vamos estar com mais diretorias, porque essa é a configuração que a gente pensa para as próximas formações. Ter mais gente do nosso lado, ter mais parceiros para que a gente possa construir junto e compartilhar com os nossos professores. Espero que vocês todos estejam bem, se cuidando, que é isso que a gente quer. Então, agora eu gostaria de apresentar a vocês os nossos parceiros, né? É bom que vocês conheçam cada um e elas vão estar falando um pouquinho, né? Só se apresentando para que todos conheçam. Olá, pessoal. Meu nome é Luciane, eu sou de Mogi das Cruzes, eu estou cuidando da pasta de educação especial e eu quero agradecer a todas as meninas que fizeram essa parceria, porque vai contribuir muito para nós, professores, para nós da diretoria de Mogi, e agradecer ao Rafael também, que brilhantemente vai nos proporcionar uma formação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade dessa parceria. Acredito que o Rafael vai contribuir de forma muito significativa para a nossa formação. Com certeza. Eu sou a Beatriz, eu pertenço à diretoria Leste 1, estou na pasta de educação especial também, e eu quero agradecer a todas vocês, né, por essa parceria maravilhosa, inclusive a Roberta, da Leste 2, que está nos auxiliando na edição do vídeo, né, e nos preparando mais bonitas para poder ficar bonitas para vocês no ATPC, né? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo, né? Inclusive de trazer um profissional tão conceituado como o Rafael. Bia, eu gostaria de reiterar aqui o meu agradecimento ao Rafael, né? Gratidão mesmo pela parceria que formou conosco e que eu acho que só tem a acrescentar mesmo. E obrigada, Rafael. Obrigada, Roberta, por essa parceria também aqui, né, nesse momento. E passo a palavra. Então, nós estamos falando tanto do Rafael, então vamos ser breve, né, meninas, para o Rafael poder aparecer um pouco, né? Todo mundo quer ver o Rafael. Então, assim, vou brevemente vou relatar para vocês como eu conheci o Rafael. Ele foi nosso professor interlocutor numa escola, Dom João Maria Ogno, e ele fez um trabalho muito interessante para a Leste 1, na época presencialmente, com professores de todas as áreas do conhecimento, tipo oficinas de possibilidades de estratégias de adaptações curriculares em todas as áreas para o aluno surdo. E ele não vai fazer diferente hoje, né? Isso ele vai dar o prosseguimento nisso, mas de um formato diferente, que é o formato que atualmente nós podemos ter, né? Que é o formato online. Mas não será menos proveitoso do que o presencial, porque o Rafael é uma pessoa ímpar, né? Então, o Rafael, ele tem uma formação muito privilegiada. Ele é graduado em Ciências da Natureza, desde 2009. Ele é pós-graduado em Educação Inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva desde 2016. Ele é mestre em Educação desde 2018 e ele está em andamento o seu doutorado em Educação também. Ele tem uma trajetória profissional excelente, o Rafael. Ele é professor no ensino superior desde 2010. Ele é professor de Libras desde 2009,
coordenador pedagógico no curso de tradução e interpretação Libras-Português desde 2015. Ele é palestrante em encontros relacionados à acessibilidade de surdos na educação e formação de professores. E ele é palestrante também em minicursos e oficinas relacionadas às estratégias educacionais bilíngues, Libras-Português, e adaptação curricular. Esse é o nosso tema com o Rafael. Ele vai trazer para nós hoje várias possibilidades de estratégias voltadas ao aluno surdo em relação às adaptações curriculares. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, sempre muito bom dividir conhecimento com pessoas tão incríveis e num cenário que precisa sempre muito de apoio, né? Hoje os nossos professores muitas vezes ficam perdidos em sala de aula, né, com a demanda do processo de ensino-aprendizagem aí dos alunos com deficiência. E aí eu acho que a ideia desses encontros é levar um pouco aí de estratégias, né, educacionais, de a gente pensar um pouco em como trabalhar com adaptação curricular e flexibilização curricular. Eu acho que a gente sempre tem que estar muito atento, né, ao que o nosso aluno está aprendendo, né, a questão de acessibilidade ao currículo, que é uma demanda que nós, educadores, temos que ficar sempre atentos, na medida que é um direito desse nosso aluno, né, ter esse aprendizagem. Então, agora, como a gente consegue levar isso para o nosso aluno, né, que eu acho que esse é o desafio, lembrando sempre que muitos dos nossos colegas não tiveram nas suas formações iniciais disciplinas que contemplassem a educação especial, né, uma educação inclusiva. Então, ficou fora da grade curricular de muitos colegas da gente, a gente sabe disso. Então, eu acho que esses encontros, como outros que nós fizemos, que eu tive o prazer aí de trabalhar com a Bia na Leste 1, levar um pouco, né, dividir, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa prática que eu já há anos faço e com ótimos retornos desses alunos, né, em questões relacionadas aí ao nosso currículo, né? Então, obrigado. Nos vemos aí nos encontros pelas áreas. Então, as formações vão ser divididas aí em áreas, como a Bia comentou. E fora questões relacionadas à adaptação, né, à flexibilização aí do nosso currículo, pensar também um pouquinho nos instrumentos de avaliação. Eu acho que a gente também precisa, né, estar atento a isso, como avaliar o nosso aluno. Claro que aqui o foco vai ser o nosso aluno surdo, mas muitas das coisas que eu for estar trazendo para vocês e para acrescentar aí as diretorias, os nossos parceiros aí, acredito que dê para a gente também ampliar isso para os outros alunos com deficiência. Claro, né, respeitando muito questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem, mas acho que dá para a gente também ampliar um pouco essa nossa visão em sala de aula, né? E que eu sempre comento isso com a Bia, né? Eu acho que no final da história todos saem ganhando, né? Inclusive aquele aluno que não tem nenhuma deficiência, mas ele convivendo nesse ambiente onde ele percebe que os professores, que as escolas, elas conseguem promover uma política educacional inclusiva. Eu acho que todos, né, saem ganhando, né? Não só os professores, mas os alunos, a família, né, que se sente acolhidos, né, que os seus filhos, os seus entes queridos estão tendo acesso à educação e que seja ela de qualidade, né, como todos nós esperamos e lutamos que seja. Tá bom? Mas obrigado pela oportunidade. E é isso. Obrigada. Eu acho assim, quem agradece somos nós, né, meninas? Por ter um profissional
Quem agradece somos nós, e nós temos certeza que vai ser uma semana muito bela de trabalho e muito gratificante para todos, tá bom? Eu encerro aqui, porque também eu já falo demais, né, Rafael? E as meninas fiquem à vontade também, tá? Para a gente poder finalizar essa apresentação. Obrigada, viu, meninas? Eu quero agradecer o Rafael, é um prazer conhecê-lo, mesmo que sendo dessa forma. Se não fosse dessa forma, a gente também talvez não teríamos a oportunidade de conhecê-lo. Então, obrigada mesmo, né, por tudo que você vai proporcionar para nós essa semana. Muito obrigada, e obrigada às meninas também. Obrigado. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade dessa parceria e desta gratidão de ter o Rafael junto conosco, né? E assim, ele, pior que ele não sabe de uma coisa, que agora a gente não larga ele mais. É isso que ele não está entendendo, né? Que a gente não vai largar mais. Que Nós bom. vamos estar juntos, porque eu acho que é isso mesmo. A ideia não é esse momento único, né? É para ficar para além dessa ATPC. E isso que é bacana, né? Eu acho que a gente vai construir muita coisa junto aí. Gratidão, porque eu sei que educação é o amor de todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço imensamente a participação e a colaboração de todos e do Rafael por compartilhar. Obrigada. Obrigada, Fran. Olá, sejam bem-vindos a este encontro com o título Possibilidades de adaptações curriculares nas áreas do conhecimento para alunos surdos. Essa parceria de trabalho nasceu através de um convite das CNPs da Educação Especial, Beatriz, da Leste 1, Janete, da Leste 2, da Flávia, da Leste 3 e da Luciane, da diretoria de Mogi das Cruzes. Muito obrigado aí pela oportunidade e por acreditar e confiar no meu trabalho. Um pouco da minha apresentação, né, um pouco do meu histórico aí acadêmico e profissional. Sou formado em Ciências da Natureza, tenho pós-graduação em Educação Inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva, tenho mestrado em Educação e hoje sou aluno do programa de doutorado em Educação. Como experiências profissionais, sou professor universitário desde 2010, atuo como professor de Libras, Educação Inclusiva, Diversidade Cultural e Ciências da Natureza. Sou coordenador pedagógico do curso de Tradução e Interpretação de Libras, português, e palestrante em encontros relacionados à acessibilidade de surdos na educação, formação de professores, além de mini cursos e oficinas ligadas à acessibilidade de surdos na educação. Esse ATPC ele vai abranger algumas áreas, então teremos encontros aí com os professores das áreas de ciências humanas, códigos de linguagens, ciências da natureza e anos iniciais. De uma forma geral, alguns eixos que a gente vai discutir juntos, né, nesse ATPC serão uma visão um pouco da escola, das relações de ensino-aprendizagem com o nosso aluno surdo, as relações entre professor, aluno e intérprete, algumas estratégias educacionais, bilíngues, aí, com alguns materiais elaborados para as áreas do conhecimento e a avaliação, né, como que a gente avalia o nosso aluno. Então, o tempo previsto é de 45 minutos. Eu tenho a finalidade desse encontro, então, é favorecer as condições de uma reflexão sobre a prática docente, numa perspectiva inclusiva, estratégias pedagógicas e adaptações curriculares, como expectativas de aprendizagem. Ao final desse ATPC, espero que vocês façam uma análise crítica aí da prática docente, e incorporem um pouco, né, esse entendimento de como pensar em estratégias educacionais e a aplicar isso através dos conteúdos curriculares.
E, de uma forma geral, os conteúdos que nós iremos trabalhar em nosso encontro serão uma educação inclusiva, bilinguismo, o que é uma educação bilíngue, além de adaptações curriculares, estratégias educacionais bilíngues e vamos finalizar aí com uma análise sobre a figura do intérprete que vai estar colaborando nesse processo aí com a gente em sala de aula, ok? Dando continuidade nos saberes e práticas da inclusão. Então, inicialmente eu quero dividir um pouco com vocês a ideia do que é uma educação inclusiva, né? Então eu trago aí o material que vocês receberam no início dessa formação, vai trazer algumas referências para a gente analisar aí juntos, né? Então, na perspectiva aí da LBI, a educação inclusiva constitui o direito da pessoa com deficiência assegurado sistemas educacional inclusivo de todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Além disso, né, a gente tem que entender que essa perspectiva da educação inclusiva, ela tem que passar pelo nosso projeto político-pedagógico da escola, né, que é onde a gente vai colocar essas ideias norteadoras para estar aplicando na nossa unidade escolar. Lembrando que é no projeto político-pedagógico que a gente vai ter vamos pensar assuntos relacionados ao nosso currículo, né? Então, a gente propor aí que essa perspectiva inclusiva esteja nesse importante instrumento na nossa escola, ela é um primeiro passo aí de reflexão, né? Na sequência, eu trago para vocês uma análise do que é um bilinguismo, né? Então, uma das abordagens educacionais ao longo da história da educação de surdos, hoje utilizamos o bilinguismo. Mas o que é o bilinguismo, né? Então, é uma proposta em que o ensino nas escolas, ela propõe se tornar né, acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Então a ideia, os estudos apontam, né, para a proposta como sendo a mais adequada para o ensino das crianças surdas. Lembrando que é considerada a língua de sinais como uma língua natural e um pressuposto para o ensino da língua escrita, no caso a língua portuguesa. Então a partir de 2002, nós somos um país bilíngue, então a Libras ela se tornou uma língua oficial no Brasil e mediante disso nós temos aí alguns instrumentos que analisam e pesquisas ao longo desses anos, trazendo que a proposta bilíngue é uma proposta hoje, essa abordagem é uma abordagem que favorece o nosso aluno em sala de aula. Em cima dessa abordagem, então, sempre no entendimento que a língua natural do surdo é Libras e na modalidade escrita a língua portuguesa. Então, em cima disso, nós podemos pensar na educação bilíngue, né? O que a gente considera de uma educação bilíngue. Então, ela envolve pelo menos duas línguas no contexto escolar. Então, as formas aí de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em uma escola depende de decisões políticas pedagógicas, aquelas que estão lá no nosso projeto político-pedagógico. Por isso que antes eu retomei aí essa necessidade da gente refletir a respeito do nosso projeto político da escola, né? Então, ao optar-se a oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística, né, em que duas línguas irão coexistir. Então, como que a escola vai se organizar para que essas duas línguas elas coexistam, né? Então, lembrando sempre que a língua de instrução do surdo vai ser a Libras e na modalidade escrita a língua portuguesa. Então, como que a gente vai organizar essa proposta pedagógica na escola, considerando que essas duas línguas elas vão coexistir. Então, para a nossa realidade, muitas vezes pensando na escola de inclusão, né? Então a gente sempre pensa que como a gente pode favorecer esse nosso aluno quando a gente pensa no acesso
que esse nosso aluno vai ter nas dependências da escola, na secretaria, na nossa cantina, com os próprios colegas, né, com os professores de uma forma geral. Então a gente tem que pensar que sempre é bom desenvolver atividades aí de inclusão na nossa escola para cada vez mais os pares desses alunos saibam Libras, para justamente favorecer esse processo de comunicação, né? Então, no momento que a gente tem o acesso linguístico, a gente tem aí uma liberdade, e essa liberdade ela permeia aí por toda a nossa unidade escolar. Então, isso é muito importante que também isso esteja no nosso projeto político-pedagógico. Continuando as nossas reflexões, agora vamos relacionar as estratégias educacionais, a adaptação curricular a uma proposta político-pedagógica da unidade escolar. Então, passamos aí pela resolução aí 61, que ela traz alguns dados importantes com relação à adaptação curricular. Então, o texto ele fala de questões relacionadas ao planejamento de ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia e nas atividades de avaliação. Então, é um documento que traz isso, como a gente, algumas normativas com relação à adaptação curricular. Então, eu trago nesse documento que ele fala muito de questões relacionadas aí à deficiência intelectual, mas ele traz no anexo 3 um instrumento bem interessante para a gente aplicar na sala de aula, né? Que ele marca aí o período que foi dado, o nome, a data de nascimento, a série, o professor, mostra a disciplina e o período que esse aluno estuda. E aí tem alguns pontos interessantes nesse anexo, que ele trabalha com as expectativas de aprendizagem, as expectativas para o aluno com deficiência, as estratégias e atividades trabalhadas em aula e as estratégias e atividades para os alunos com deficiência. Então eu fiz uma adaptação no documento, vocês vão estar vendo aí que eu coloquei adaptado, mas aí serve um pouco para a gente entender aí quais são essas expectativas que a gente pode trabalhar com esse aluno. Então isso é só uma forma, né, da gente pensar esse processo de adaptação. Então as adaptações curriculares, de uma forma geral, elas acabam sendo estratégias aí para promover uma maior eficácia a fim de contribuir de forma mais coerente com o sistema de inclusão atual, né? Então, lembrando que muitos dos instrumentos que nós utilizamos para as nossas análises trazem termos que hoje a gente não utiliza mais, né? Portadores de deficiência. Hoje a gente sabe que a gente utiliza o aluno com deficiência ou sem deficiência, então tem algumas orientações que eu sempre gosto de passar aí nas nossas formações, né? Quando a gente pensa na questão de adaptação, então é uma adequação, muito mais do que a gente transformar aquele conteúdo mais fácil, né? Ou omitir do currículo alguns itens. Inicialmente pensar em como o aluno entendeu e compreendeu aquele conteúdo, né? Como que esse processo ele se deu. Então eu acho que quando a gente fala em adaptação, tem alguns elementos que a gente precisa considerar, né? Então, por quê? É o nosso aluno, né, que ele é um indivíduo singular, então cada um vai ter um tempo próprio, vai ter aí um conhecimento prévio, que até mesmo a gente, diante dessa resposta que esse aluno der a esse desafio, é que a gente vai conseguir aí organizar esse conteúdo para ele. Então a gente aprende através dos desafios, sabemos disso, e aí como se dá esses desafios. Então a partir desses desafios, a partir das respostas que esse nosso aluno for dar para a gente, é que a gente vai pensar em organizar esse material adaptado. Então, porque acaba sendo muitas vezes muito prepotente pensar que a gente vai estar aí sabendo como é que a pessoa vai responder a um desafio, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa ter esse conhecimento prévio desse aluno, saber até onde ele sabe, o que ele sabe, para depois desse processo a gente
elaborar algum material, né? Lembrando sempre que esse material ele vai contemplar o nosso currículo, né? Então, em nenhum momento a gente está pensando em excluir conteúdo deste nosso aluno, né? Um documento importante que veio aí é a Base Nacional Comum Curricular, né? A nossa BNCC, que ele é um documento normativo que define aí um conjunto aí de aprendizagens essenciais, né, que os alunos vão desenvolvendo ao longo das etapas aí das modalidades da educação básica, mas de uma certa forma transformar, né, dar acesso ao currículo de forma igualitária. Além disso, né, a gente tem que pensar em que esse documento acaba contribuindo com a educação inclusiva, né? Então, no momento em que ele vai estar dizendo que a gente tem a aprendizagem de uma forma geral, ela é diferente, né? Além disso, existem outras formas do nosso aluno manifestar esse conhecimento. Então, alguns pontos importantes que nós precisamos ficar atentos quando a gente usa esse instrumento, né? Que o currículo está ali, né? Esses conteúdos essenciais, eles estão ali configurados. Agora, como a gente vai trabalhar com eles na nossa realidade em sala de aula, né? Lembrando que o documento ele acabou usando muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, material esse desenvolvido aí pelas Nações Unidas, né? Com 193 países signatários, o Brasil é um deles, em que a ideia é combater as desigualdades. Então, duas ODS que eu gosto de chamar a atenção, que dá inclusive para a gente fazer algumas atividades, alguns projetos na nossa escola, que é a ODS 4, que fala da educação de qualidade, e a ODS 10, que fala da redução das desigualdades. Eu acho que nessa perspectiva, inclusive, a gente consegue trabalhar muito bem esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que na verdade ele vai estar permeando aí toda essa perspectiva da própria educação inclusiva, que é essa educação aí para todos e com qualidade. Dando continuidade nas nossas estratégias educacionais, eu trago para vocês duas análises, né? A gente vai trabalhando em dois momentos. Primeiro pensando na língua portuguesa e no segundo momento na matemática. Então, na língua portuguesa, a gente precisa fazer uma reflexão em cima de aquisição de uma língua que originalmente ela não é do surdo, que é a língua portuguesa. Então, como que fica essa relação, né? Do primeiro aprendizado, então, da aquisição linguística da criança surda, que é a Libras, e na sequência da língua portuguesa. O texto que eu coloco aí no material de vocês, essa dica de leitura, que é da Quadros, ela coloca algumas ideias para ensinar português para surdos. Recomendo vocês acessarem esse PDF, e ele traz muitos recursos, né? Um dos discursos que ela traz para a gente é o seguinte: no entanto, atualmente a aquisição do português escrito por crianças surdas ainda é baseada no ensino de português para crianças ouvintes, que adquirem o português falado. A criança surda é colocada em contato com a escrita do português para ser alfabetizada em português, seguindo os mesmos passos e materiais utilizados nas escolas com as crianças falantes de português. Então ela traz um pouco aí uma observação que ainda acontece bastante, é que não está de acordo, né, a aquisição aí desse processo de alfabetização com a utilização de um material feito para uma aquisição linguística de uma língua oral. Lembrando que a Libras é uma língua visual. Inclusive, alguns autores defendem até questões relacionadas a uma pedagogia surda, que é uma pedagogia onde você vai estar organizando estratégias e recursos mais adequados para aquele tipo de aluno aí, porque ele demanda outras necessidades.
Então, outras formas que a gente precisa aí estar pensando através de novas estratégias. Na sequência, ela fala: o ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira, a língua da criança surda. A língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português. A ideia não é simplesmente uma transferência de conhecimento da primeira língua para uma segunda língua, mas sim um processo paralelo de aquisição de aprendizagem onde cada língua apresenta seus papéis e valores sociais representados. Então é interessante ela colocando aí pra gente que uma não substitui a outra. E outra coisa importante, que quanto mais ela for estimulada, a criança surda for estimulada na língua dela, no caso a Libras, melhor serão os ganhos nessa aquisição dessa segunda língua. Então é interessante a gente perceber isso, né? Que inicialmente a gente vai ter uma criança que vai estar desenvolvendo melhor o ensino da língua portuguesa, quanto mais precoce, quanto mais inicialmente ela tiver acesso e estímulo na língua dela, na língua brasileira de sinais. Então ela traz aí algumas reflexões, e aí, em cima dessas reflexões a gente pensa, né, em organizar algumas atividades e instrumentos de avaliação. As atividades e instrumentos de avaliações têm que ser adaptados, né, nesse caso, a essa nova forma de organizar a sua aula, porque as suas estratégias educacionais têm que contemplar também esse aluno surdo na sua sala de aula. Então, além disso, o BNCC ele traz aí algumas, na área de linguagem, ele traz aí alguns dados para a gente. As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessa interação, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Então, é interessante que no documento a gente também traz já uma referência da língua de sinais. Quando ele fala da questão verbal, ele já inclui a Libras. Lembrando que quando ele coloca verbal, oral ou visual motor, que é no caso da língua de sinais. Outro ponto que o documento traz é que no ensino fundamental, nos anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente. Amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, para a gente ter isso, a gente precisa ter ali, né, ao utilizar de estratégias que contemplem as duas línguas. Para o aluno ouvinte, a oralidade. Para o aluno surdo, a língua de sinais. Lembrando sempre que, inicialmente, a língua 1, que a gente chama, para o surdo, é a Libras, e como uma segunda língua, na modalidade escrita, é a língua portuguesa. Então, ao componente da língua portuguesa, cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Então, é interessante que o documento já traz isso, essa inclusão aí da Libras neste cenário. E aí, como a gente trabalha, né, nos anos iniciais aí nessa perspectiva de inclusão, né? Dentro do texto da Ronice, ela traz algumas sugestões de atividades para o ensino da língua portuguesa para surdos. Uma delas é o Saco das Novidades.
Esse saco das novidades, ele tem aí um objetivo da criança, né? Organizar aí questões relacionadas a expressões, habilidades de expressões, além de expor pensamentos de forma clara e organizada, situando aí tempo e espaço, né? Então, utilizando alguns recursos de apoio. Então, a criança vai estar recebendo esse saco das novidades, leva toda sexta-feira para casa, e aí na sexta-feira ela vai trazer esse saco, dentro desse saco, alguma coisa que aconteceu com ela durante o final de semana, e vai compartilhar na sala. Então, esse momento é muito rico, porque é uma maneira que ela vai se expressar. Lembrando que essa atividade é feita também com os alunos surdos. Então, essa é a oportunidade que o aluno surdo tem de começar a sinalizar. E aí, nesse momento, ou você, que se sabe Libras, ou o intérprete, vai fazer esse trabalho de tradução aí, interpretação da língua portuguesa, da língua de sinais para a língua portuguesa para os outros alunos. Então, dentro dessa proposta, alguns professores aproveitam esses momentos para fazer uma oficina de Libras, estimular a língua de sinais através do alfabeto para essas crianças. Então, as crianças elas vão aprendendo a sinalizar alguns sinais para já começar a interagir com esse colega surdo. Então, aí pode surgir várias atividades em cima dessa atividade proposta aí pela Ronice, o Saco das Novidades, mas lembrando que a gente pode ampliar essas atividades para outras disciplinas, né? Então não precisa ficar só aí na questão da expressão, ela pode ampliar outras formas aí de permeando aí outras disciplinas. Lembrando que a sala de recursos nesse momento, né, esse contraturno que esse aluno ele pode estar fazendo, é também um excelente momento de aprendizado da língua. Lembrando que muitos desses alunos que chegam para a gente nos anos iniciais, muitos têm ainda dificuldade na língua dela, né, que é na Libras, porque na casa não tem estímulo, ela não tem com quem praticar, ou seja, não tem um surdo para praticar a língua com ela. Então isso tudo vai retardando ainda mais esse processo de aquisição linguística, que a gente sabe que quanto mais a gente for retardando esse processo, mais vai comprometendo a aquisição ao longo aí da escolarização deste aluno. Tudo bem? Na sequência, eu trago aí para vocês a forma de organizar isso através da Base Nacional Comum Curricular. E aí, como sugestão, eu coloco aí, então, a disciplina português, no primeiro ano, a prática de linguagem, oralidade, objetivos de conhecimento, produção em texto oral, e aí as habilidades, coloquei as habilidades aí. Então, o que a gente pode fazer uma adaptação? Então, em cima dessas práticas de linguagem que a gente fala, a oralidade, a gente inclui aí a sinalização nesse processo, né? Então, a gente faz um combo aí que a gente pratica questões relacionadas à oralidade, mas lembrando que a oralidade, nesse caso do seu aluno surdo, vai ser a sinalização. E as habilidades sugeridas, lembrando aí que eu coloquei para vocês planejar e produzir em colaboração com os colegas e ajudar o professor, recados, avisos. Eu coloquei algumas sugestões de habilidades, lembrando que no documento oficial tem outras habilidades. Então você pode selecionar, né, essas habilidades, lembrando sempre que vai estar batendo um pouco com, correlacionando com os objetivos que você vai estar fazendo, com as práticas que você vai estar levando para o seu aluno aí na sala de aula. E aí, em cima dessa parte da linguagem, da língua portuguesa, eu trago aí uma importância da gente incluir nas nossas atividades questões relacionadas à literatura surda. Hoje a gente já tem bastante produção a respeito, e aí eu chamo a atenção aí em questões relacionadas à obra Cinderela Surda. A Cinderela Surda, originalmente, a Cinderela ela perde o sapatinho, mas na Cinderela Surda ela perde a luvinha. Então é uma forma de estar mostrando que a comunicação dela está através das mãos. Então é uma história bem bacana, recomendo. E aí incluir isso nas atividades. Lembrando que muitas dessas obras têm versões já em língua portuguesa e língua de sinais.
Então é uma obra que você pode passar para todos os alunos, né? São questões relacionadas à identidade e cultura surda que são muito importantes. Lembrando que para os surdos, nos anos iniciais, faltam muitas referências, né? Essa falta de convívio, de convivência com o surdo adulto, ela é importante, porque a grande maioria dessas crianças são de famílias ouvintes. Então essas referências, elas são interessantes e fortalecem essas questões de identidade e cultura. E aí eu acho interessante também trabalhar isso e colocar como um recurso na nossa sala. Tudo bem? Na sequência, a gente vai estar trabalhando com a matemática. Trago aí o texto da Silene. É um texto que traz concepções a respeito do número e da matemática. Então ela vai trazer algumas visões aí com a perspectiva do aluno surdo. E essa oficina ela foi realizada no INES, que é no Instituto Nacional de Surdos, Educação de Surdos no Rio de Janeiro, um lugar de referência, com aí turmas do 1º ao 5º ano. E aí ela traz, originalmente lá a língua de instrução é a Libras, porque é um colégio de surdos, mas aí a gente pode fazer uma adaptação nesse conteúdo para colocar o português em nossa prática. Então o que a Silene traz para a gente? Então, em cima desse conteúdo, a matemática, o número e ideias de conceito de infinito, então primeiro ela faz essa avaliação prévia desse aluno, desse conhecimento prévio desse aluno. E aí, em cima disso, alguns temas, como a gente organiza esses conhecimentos prévios. É tentar trazer para a sala de aula dados do cotidiano desse aluno, como número da casa dele, ano escolar que ele está estudando, qual o número que ele calça, datas de aniversário, esse tipo de informações gerais. E aí, em cima disso, a gente vai organizando esses conhecimentos prévios. É interessante organizar isso numa tabela, que a gente pode fazer, né, com parceria com esses alunos. Então eles mesmos podem estar já colocando essas informações, preenchendo essas informações para a gente. Então fica uma atividade super bacana e que a gente já vai tendo esse retorno do que esses alunos sabem. E aí uma das estratégias usadas é que na numeração da sala, quando o aluno vai saindo do pátio e vai chegando na sala, no próprio corredor tem lá as informações de números em forma decrescente, uma maneira que ela encontrou aí de estar organizando aí as atividades dentro, né, para este conteúdo aí disciplinar. E aí em cima disso ela vai estar trazendo, organizando isso em forma de tabelas, de gráfico, que fica visualmente melhor. Lembrando que o surdo ele é visual, então quando ele observa esses conteúdos de forma em tabelas ou gráficos, isso facilita esse aprendizado. Então é interessante a gente pensar em como organizar também o nosso dia a dia desses materiais. E aí tem a parte também da apresentação, né? Então questões relacionadas lá às expressões que a gente tem em linguagens, a gente também vai ter aqui. Então veja que dá para fazer aí uma atividade interdisciplinar, né? Pensando aí num saco das novidades com aí atividades pensando na matemática. Então recomendo bastante essa leitura, e ela traz também pra gente que o professor é o material mais rico da oficina. E aí alguns momentos que a gente precisa ter. Então questões de sondagem, é nesse momento de sondagem que a gente vai estar vendo esses conceitos, né? O que a gente precisa lembrar é o conceito, né? Então, alunos surdos, eles são muito concretos, né? Eles têm esse pensamento na forma do concreto. A gente precisa começar a estimular isso em questões relacionadas ao abstrato. Então, o surdo tem muita dificuldade, né, nesse processo. Então, como a gente chega nesse momento? Através de aulas que levam a esse tipo de reflexão. Então, quando a gente pensa em números infinitos, dentro dessa forma de estar observando esse conteúdo, organizando esse conteúdo, a gente precisa entender o seguinte: essa minha prática, eu vou estar levando o conceito para este meu aluno? Então, a primeira forma da gente organizar essa nossa prática também vai ser funcional aí para o nosso aluno surdo, tá? Claro que acaba sendo aí uma medida também para o nosso aluno ouvinte, né?
Será que aquele o aluno de uma forma geral da escola, da nossa sala, ele está aprendendo o conceito? Então, em cima disso, a gente tem que organizar essa nossa prática. Lembrando sempre que são atividades como essa que acabam potencializando aí a nossa vivência em sala de aula e essa experiência para esses alunos. E aí, trago para vocês a tabela, uma organização, uma sugestão, em cima da Base Nacional Comum Curricular, que então o conteúdo de matemática do primeiro ano, quais as unidades temáticas trabalhadas, números, quais os objetivos de conhecimento, contagem de rotina, contagem ascendente, descendente, reconhecimento do número no contexto diário, então muito dessa vivência. E olha que interessante as habilidades. Utilizar números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Vê que dentro da própria Base Nacional Comum Curricular, ele já traz esse componente de trazer aí o cotidiano para vivência e prática na sala de aula. E realmente, né, a gente sabe que quando a gente pensa em estratégias, em trazer o dia a dia, o aprendizado fica mais significativo. E aí, se tornando mais significativo, esse aluno vai guardar essas informações, ele vai experimentar essa vivência através de dados que ele está ali no dia a dia dele. Então é muito interessante, super recomendo esses tipos de intervenções em sala de aula através desse cotidiano. E aí, claro, eu trouxe aqui para vocês um recorte em cima de português e matemática. Mas muito do que a gente comentou aqui, a gente pode ampliar um pouco mais para uma aula de meio ambiente, né? Uma aula de ciências. Então, são atividades que a gente pode pensar nessas mesmas orientações que eu estou dando para vocês, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês, um pouco para as outras atividades. Ciências da Terra, então se eu quero fazer algum trabalho aí com o meu aluno através de experimentos, uma aula demonstrativa, lembrando sempre que essas atividades têm um poder muito grande aí, né, de trazer essas experiências visuais. Lembrando que o nosso aluno surdo não vai ser o único beneficiado nessa prática, todos serão, né? Então, convido vocês a fazerem essa reflexão e colocarem na prática de vocês alguma atividade e aí depois observem o ganho aí, o avanço dos alunos quando a gente coloca alguma atividade nesse processo. E aí, em cima disso, a gente não pode esquecer de pensar nos instrumentos de avaliação, né, e nos aspectos aí relacionados às estratégias didáticas bilíngues, porque lembrando que nosso contexto aí na nossa sala de aula vai ser alunos ouvintes e alunos surdos. Então, como que eu vou estar pensando em estratégias didáticas aí para os nossos dois alunos, né, perfis de alunos, e como transformar essa experiência e, além disso, a gente chamar aí para que esses alunos sejam os protagonistas das nossas atividades. Dando continuidade, vamos agora conhecer as características principais da tradução e interpretação no contexto educacional. Então, o que eu vou trazer agora para vocês é um pouco desse entendimento dessa figura, né, do professor interlocutor, né? Lembrando que a profissão de tradutor e intérprete, ela foi oficializada no dia 1º de setembro de 2010, através da Lei 12.319, em que, a partir desse momento, nós temos aí o exercício da profissão sendo regulamentado, né? Além disso, dessa vitória, que é muito importante, nós temos nesta lei trazendo algumas informações importantes, como formar, questões de atuação técnica e relacionadas à ética profissional. Em cima disso, a importância aí nesse esboço que eu fiz para vocês, entendendo que nós estamos todos interligados, né? Então, professor, alunos e intérpretes. Então, você, professor, né, que está aqui nessa formação, é interessante entender que o professor interlocutor, ele é uma base que nós temos na sala de aula, né? E nós precisamos, né,
ver este profissional como um parceiro. Então, além disso, né, dele, né, precisar da nossa ajuda muitas vezes, a gente precisa da ajuda deles. Então, a ideia original, né, quanto mais próximo ficar do professor e interlocutor e esse trabalho for de parceria, né, mais o nosso aluno sai ganhando nesse processo, porque automaticamente você vai ter, né, uma aula mais elaborada, com uma troca melhor, uma troca de experiência melhor, e aí automaticamente quem está ganhando é o nosso aluno, né? Então eu trago aí alguns dados importantes de como a gente se posiciona com relação ao intérprete, alguns cuidados que a gente tem que ter com o aluno surdo, né? Então evitar aí questões relacionadas à sombra, posicionamento na sala. Quanto mais próximo do professor, muitas vezes essa atividade acaba funcionando um pouco melhor, mas tudo bem, a gente tem alunos que querem sentar mais no fundo, ok. O importante é o aluno, né, ficar bem, né, seja ele próximo do professor ou mais distante, mas a gente sempre tem que trabalhar em parceria, né? Então, nós três ali na unidade da nossa sala de aula, a gente precisa estar em harmonia, né? Então, além disso, questões relacionadas à acessibilidade linguística, né? Então é interessante sempre, né, a gente aprender um pouco, pelo menos dar um bom dia, uma boa tarde para o nosso aluno na língua dele, né? Isso são questões de respeito cultural, de identidade, né? Então ele vai se sentir muito respeitado quando a gente chega aí e cumprimenta ele na língua dele. Então o nosso aluno precisa ter esse amparo aí muitas vezes, não simplesmente você chega na sala de aula, dá bom dia ou boa tarde de uma forma geral, na língua oral, que ele não entende. E então é importante a gente pensar nessas pequenas coisas que podem ser transformadoras, né, na vida desse nosso aluno. Além disso, numa forma geral aí, então, da importância desse trabalho de parceria, é sempre importante a gente, o professor, quando for elaborar o seu plano de aula, a sua aula semanal, né, ou aí bimestral, passar para o professor interlocutor o conteúdo prévio, porque esse profissional ele consegue muitas vezes ir atrás de recursos para te ajudar na sala de aula. Porque às vezes pensa que o professor interlocutor é de uma área, da pedagogia, por exemplo. Então, se você é um professor, no caso de história, muitos, né, das informações históricas ele não teve na formação inicial dele. Então, se a gente der um tempo maior para esse profissional ir atrás, fazer uma pesquisa, ou até mesmo, né, vocês trocarem essa informação, claro que esse tempo maior de elaboração aí, da busca de uma pesquisa de um sinal que ele não saiba, isso tudo vai potencializar que esse aprendizado do nosso aluno se conclua da melhor forma possível, tá? Então, veja esse profissional como um parceiro, tá bom? Então, de uma forma geral, para a gente encerrar esse nosso encontro, eu trago algumas reflexões para vocês, né? Então, o primeiro passo, né, eu acho que caso você não consiga fazer o trabalho pedagógico com o seu aluno, né, procure a coordenação, o responsável aí pela sua unidade e diga que você não está conseguindo avançar, né? Então, não tenha medo de assumir que você não está conseguindo fazer um trabalho pedagógico com aquele aluno, né? Então, eu acho que primeiro passo, um passo muito importante é assumir isso e que ir atrás de informações continuadas como essa, lembrando que muitos não tiveram nas suas formações iniciais esse tipo de informação, disciplinas que contemplassem a educação inclusiva. Então, mais do que a gente não oferecer esse serviço, é se negar a aprender, né? Então, vamos atrás de formações, vamos atrás de informação, né? Eu acho que a gente precisa, né, também nos reinventar nesse processo, né? Que, lembrando sempre, né, você não está sozinho nesse processo. Então, isso é muito importante, né? Isso dá
um alívio para muitos professores, né? Então, principalmente nas formações continuadas que eu aplico. É importante a gente, né, a gente sai mais leve quando a gente assume que eu preciso ir atrás de formação. As formações continuadas oferecidas aí pelo núcleo da educação especial, elas podem contribuir com essa formação da melhor forma possível, né? Então, e a gente precisa também entender que a gente precisa derrubar um paradigma, né? O nosso aluno é muito mais do que um simples boletim, né? Então, a gente precisa entender que eles, né, os alunos de uma forma geral, eles são diferentes. E aí eles vão ter respostas diferentes. Então, pensar numa mentoria, pensar numa assessoria aí para a implementação de um processo, de um plano, de um currículo, sempre é bem-vindo na unidade escolar, né? Então, sinaliza isso para a sua coordenação ou para o seu coordenador de uma forma geral, para a direção da escola, né, que é a pessoa aí responsável por conduzir a sua unidade escolar. Isso é sempre muito importante. Além disso, né, nós devemos sempre olhar o nosso aluno como qualquer outro, e ver as suas potencialidades, né? Então, além de contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem, né, a gente precisa ter que esse acesso seja de forma plena. A gente precisa que o plano curricular aconteça. Nós precisamos de novas estratégias educacionais, então, através das metodologias ativas ou outras formas da gente conseguir aí, levar da melhor forma possível esse conteúdo para os nossos alunos. Além disso, através de uma política linguística de acesso à língua de sinais na nossa unidade escolar, através de projetos de ensino para os alunos, para a direção, para os professores, né? Então, para que esse convívio na escola se dê da melhor forma possível, de forma integral, né? E lembrando sempre que os nossos alunos, eles possuem tempos, né, de aprendizagem diferentes e automaticamente os resultados serão diferentes. Porém, a gente não pode nunca dizer que aquele conteúdo não foi alcançado em cima das nossas expectativas. E sim, muitas vezes, nos pequenos avanços, a gente vê aí que o nosso aluno conseguiu o objetivo, ele avançou de alguma forma, né? Então isso torna esse processo muito importante e significativo, tá? Finalizo aí com o meu obrigado por esse encontro, por esse bate-papo. Tem aí o meu e-mail, as minhas redes sociais e meus contatos telefônicos. Caso precisem, tenham alguma dúvida, podem escrever. E eu estou aqui justamente para, lembrando, né, não é só uma forma de conduzir, de mostrar e dividir um pouco a minha experiência ao longo aí desses 10 anos em atividades, pensando na educação de surdos, para facilitar aí um pouco e contribuir um pouco com o dia a dia e a prática docente de vocês. Muito obrigado.